Oi, turma! Vamos começar nossa aula de matemática. Hoje nós faremos as atividades 7 e 8 de matemática lá do nosso caderno base, volume 2, tá? Essas atividades estão lá nas páginas 16 e 17. Já peguem um caderno e acompanhem a leitura aqui junto comigo. Questão 7. Observe a reta numerada a seguir. Considere os intervalos iguais e alguns números já demarcados. Os pontos sem os números têm as letras em destaque. Então, aqui nós temos uma reta numerada e temos aqui números e letras, tá? E a gente tem que observar como que ela foi estruturada, para depois vocês conseguirem responder como essa sequência foi apresentada, né? De 3 em 3, de 5 em 5, de 7 em 7. Então, como que eu vou descobrir isso? Primeiro eu analiso essa minha reta numerada, né? Então, eu vou analisar aqui. Do 0 até chegar ao 15, aumentou quanto? Depois, do 15 até chegar ao 30, aumentou quanto? E do 30 até o 40, aumentou quanto? E aí, outra coisa que a gente tem que observar também é aqui as letras que estão entre esses numerais. E também quantas letras estão entre esses numerais, porque também vai interferir no nosso valor, né? Então, olha lá, aqui entre o 30 e 40 eu tenho somente uma letra. Entre o 15 e o 30 eu tenho duas letras. E entre o 0 e o 15 eu tenho duas letras. Então, aqui eu tenho que descobrir dois números, aqui dois números e aqui somente um, tá? O que vocês podem fazer também? Vocês podem ir por estimativa, por possibilidades, né? Vão testando. Então, por exemplo, aqui a primeira opção é de 3 em 3. Vocês podem ir fazendo as possibilidades. Então, 0 mais 3 vai dar quanto? Depois, esse valor mais 3 vai dar quanto? Esse valor mais 3 vai chegar no 15? Se chegar, está certo. Se não chegar, está errado. Então, daí vocês vão tentar o próximo. De 5 em 5. Do 0 adicionando 5, vai ficar qual valor? Depois, esse valor adicionando mais 5, vai ficar qual valor? Esse valor adicionando mais 5, vai ficar qual valor? Se chegar no 15, está certo. Se não, está errado. E assim vocês vão completando também os outros, tá? Para ver se está tudo certo. Vai conferindo, fazendo as possibilidades, tá? De 3 em 3, de 5 em 5, de 7 em 7. Depois que vocês descobrirem, marque o X aqui na resposta correta na letra A, tá? Letra B. De acordo com as posições das letras em destaque na reta numerada, indique o valor posicional de cada uma delas. Então, depois que vocês descobrirem lá o valor de cada letrinha, vocês vão completar aqui, tá? Com os valores, para a gente deixar a reta completa, né? Quais valores eu teria que colocar lá no lugar dessas letras para completar a minha reta numerada. Questão C. Assinale a sequência correta em relação à tabuada, múltiplos. Ou seja, qual tabuada apareceu na minha reta numerada? Né? Eu tive que ir somando de quanto em quanto. Essa soma, né, de 3 em 3, de 5 em 5 ou de 7 em 7, ela faz parte de qual tabuada? E aí vocês vão identificar e marcar um X, tá? Letra D. De acordo com os valores das letras identificadas por você no item B, resolva as operações a seguir. Então, vocês analisaram lá a reta numerada, descobriram os valores de cada letra, completaram lá no item B os valores dessas letras e agora vocês vão somar de acordo está sendo solicitado aqui na atividade D, tá? Então, o valor da letra A com o valor da letra B, façam a conta aqui para mim. O valor da letra C com o valor da letra D, quero ver a conta. O valor da letra D com o valor da letra E, façam a conta. E agora o valor da letra A com o valor da letra B com o valor da letra C, tá? Todos vocês farão as continhas. Questão 8. No ábaco a seguir, Tiago representou um número.
Então, o ábaco, ó, ele é esse instrumento aqui, esse objeto, né? Geralmente ele é feito de madeira, mas também tem de plástico e outros materiais. E todo o ábaco tem esses bastões aqui em pezinho, né? Na posição vertical, que nos mostra as casas decimais, as posições das casas decimais. Parecido com o nosso quadro valor de lugar que nós vimos na aula passada, né? Então, cada bastão desse, ele suporta até 10 unidades, tá? Cada bastão aqui eu posso colocar 10 elementos, né, de acordo com a casa decimal. Então, nós temos aqui, ó, a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, tá? Então, em cada um deles eu posso colocar até 10, ok? Então, ó, as operações, elas são efetuadas de acordo com o sistema posicional. Então, eu vou analisar aqui a posição de cada um desses elementos, certo? O ábaco, ele não resolve cálculos, ele simplesmente contribui na memorização dessas casinhas posicionais aqui, enquanto os cálculos são feitos mentalmente, né? Então, eu olho para o ábaco, vou identificar as posições dos elementos que estão aqui, e aí eu vou já pensar mentalmente que número que está sendo representado, tá? Então, vamos lá, ó. Lembrem-se que nós sempre analisamos da direita para a esquerda. Primeiro, para identificar o valor de cada casa decimal dessa, tá? O valor posicional de cada elemento desses, tá? Então, ó, unidade, começo sempre pela minha casa das unidades simples, né? Unidade, quantos elementos eu tenho na casa das unidades? Quanto ele vale? Já coloco aqui embaixo. Depois, as dezenas. Eu tenho quantos elementos aqui nas dezenas? Quanto vale? Coloco aqui embaixo. As centenas. Coloco o valor posicional aqui embaixo. E a unidade de milhar, coloco o valor posicional aqui embaixo. Depois, esses valores dos elementos correspondem a qual número? Que número é esse que está sendo representado aqui no ábaco? Então, vocês vão colocar aqui o número. Depois, vão escrever esse número por extenso. Letra C. Agora, vocês vão decompor o número representado no ábaco e fazer conforme o modelo. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos o número 376. No número 376, eu tenho 300 centenas, né? Porque esse meu 3 aqui, ó, ele representa a casa das centenas. Então, uma centena vale 100. Então, quantas vezes eu tenho que somar os 100? 3 vezes, porque eu tenho 13 aqui na casa das centenas. Então, 300. Depois, na minha casa das dezenas, eu tenho 7 dezenas. Uma dezena eu sei que vale 10. Se eu tenho 7 dezenas, então eu tenho que somar a quantia de 10 por 7 vezes, e aí eu chego à quantia de 70. E por último, minha casinha das unidades, eu tenho somente 6, então apenas acrescento ali. Agora vocês farão como exemplo, mas com o número representado no ábaco. Então, vocês não vão copiar esse exemplo que está aqui, vocês vão voltar lá e analisar de acordo com esse ábaco. Lembra que eu falei para vocês? Vai colocando o valor aqui embaixo. Aí já vai facilitar para vocês fazerem essa atividade, tá? Quem não fez, vai fazer agora. Coloca os valores aqui embaixo de cada casinha. Observa lá, ó. Unidade simples. Coloca o valor aqui embaixo. Dezenas. Uma dezena vale 10. Eu tenho quantas dezenas aqui? Então, vai valer quanto? Depois, centenas. Uma centena vale 100. Eu tenho quantas centenas aqui? Vai valer quanto? Por último, uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar vale 1000. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? Coloca lá. E aí vocês vão fazer conforme esse modelo, tá? Coloca o número inteiro, depois vai colocar o sinal de igual e colocar os valores posicionais de cada algarismo do número que está sendo representado no ábaco, certo? Letra D. Realize a decomposição do número representado no ábaco conforme o exemplo. Então, aqui nós temos um outro exemplo, 2.678. Então, analisando o número 2.678,
Para não se confundir, vocês podem colocar aqui em cima as casinhas. Então, por exemplo, começando aqui, né, pela minha direita, coloco lá unidade, dezena, centena, unidade, milhar, tá? E aí eu vou analisar agora, fazer a decomposição de uma outra forma. Aqui nós fizemos um tipo de decomposição e agora vamos fazer outro tipo de decomposição. Então, por exemplo, quantas vezes eu tive que somar a unidade de milhar? 2 vezes eu tive que somar a quantia da unidade de milhar. Então, 2 vezes 1000. Mais quantas vezes eu tive que somar a minha quantia de 100 lá da casa de centena para chegar ao valor do algarismo que está aqui, né? Então, 6 vezes eu tive que somar a quantia de 100. Mais quantas vezes eu tive que somar a quantia de 10 para saber o valor total das minhas dezenas, lá da casa das dezenas? 7 vezes eu tive que somar a quantia de 10, tá? Mas quantas vezes eu tive que somar a quantia lá das minhas unidades? Como são unidades simples, lembra? Eu só repito o número, não tenho que somar por várias vezes, né? É só repetir o número porque ele não chegou na quantia de 10. Se não chegou na quantia de 10, ele permanece ali o número que ficou, tá? Permanece o número representado ali nas unidades simples, certo? Então, vocês vão fazer agora desse mesmo modo, como mostra aqui no exemplo, mas não é para copiar aqui do exemplo, porque o número é diferente lá do ábaco. Então, vocês vão olhar lá no ábaco que número que está sendo representado lá e vão fazer a decomposição dessa forma. Quantas vezes vocês tiverem que somar a unidade milhar, quantas vezes vocês tiverem que somar a centena, a dezena e as unidades, ok? Bons estudos para vocês! Qualquer dúvida me chamem e fico no aguardo das atividades de vocês no privado para correção.